Gente, que honra, que prazer. Hoje é um dia muito, mas muito especial. Além de falar de política pública, a gente vai falar das belezas da nossa cidade. A gente vai falar de gente que é raiz e gente que não é raiz, que não é cria daqui. Que é cria, assim, dividido no estado, mas que também escolheu essa cidade a dedo para trazer coisa boa para cá. Então, a honra de hoje é receber a Laura Fermiano, nossa líder, né, sobre habitação aqui na cidade. Primeiro, que honra minha, um prazer. Nossa, estou me sentindo lisonjeada de estar com o nosso secretário de Habitação do Estado. Gente, que honra. Senhor Bruno Dauari, muito obrigado. Diane, obrigado pelo convite, a nossa subsecretária. Eu estou me sentindo muito honrada, muito honrada. Estou até nervosa. Nervoso faz parte, porque a gente vai falar de muita coisa boa e dá aquele friozinho na barriga mesmo, aquele friozinho especial de novidades chegando, de transformações na nossa cidade tão necessárias, né? Eu, Bruno, sou refugiada. Queria te apresentar, mas a Laura já deu as honras, né? Já deu as boas-vindas. Hoje está com a gente aqui o deputado estadual, secretário estadual, meu amigo, meu chefe, parceiro aí de vida, de caminhada, de construção de política pública, Bruno Dauari. Seja bem-vindo no Escolhi a Dedo Podcast. Jane, é um prazer poder estar aqui hoje. A gente que tem um carinho muito especial pela região serrana. Eu adoro esse clima, adoro a culinária daqui, né? Sempre que posso estou aqui. E hoje fazendo parte dessa mesa com a minha amiga Laurinha, essa guerreira que ao longo desses anos todos, né, não desistiu de lutar por uma política pública que eu considero ser uma das principais políticas públicas que um governo possa implementar. Então eu estou muito feliz de estar participando aqui, dar um abraço para os amigos de Terê, né, como a gente conhece, Teresópolis querida, falar um pouquinho do que a gente vai fazer por aqui e também falar um pouquinho dessa beleza natural, esse clima maravilhoso que é essa cidade aqui. É um prazer poder estar aqui, Diane. É isso, Bruno. Eu falo, né? Eu moro onde você passa férias. Então, assim, é muito prazeroso a gente estar num ambiente que, quando a gente convida para vir para cá, seja um refugiado ou seja alguém que esteja fazendo diferença na cidade, a pessoa vem, mas vem com prazer, né, Laura? A diferença é que a gente tem que preparar a nossa casa. Porque quando as pessoas vêm com uma mala, com uma mochila, porque ninguém quer vir só para fazer um bate-volta. A pessoa vem e traz a mochilinha para passar o final de semana, né? A gente marca na sexta-feira, não é isso? Laurinha, antes da gente falar, assim, acho que de toda a beleza, de tudo que a gente está construindo aqui para nossa cidade, eu quero falar da sua beleza. Eu quero que você fale quem é a Laura. Quem é a Laura? Filha do Jorge. Tem uma história, não tem? Tem uma história bem bacana. Então, para os que não me conhecem, eu sou a Laura Fermiano. Hoje eu tenho 46 anos. Sou da terra, tenho um orgulho de ser dessa terra. Eu amo essa cidade. Eu costumo dizer que eu não trocaria ela por nada, a não ser que tenha assim, um plano de Deus na minha vida de sair daqui. Não tenho projetos para sair dessa cidade. Tenho orgulho de ser teresopolitana. Sou filha de Jorge Francisco, conhecido como Cambrinha, é o apelido do meu pai, né? Que já está com quase 80 anos. Meu pai também é minhoca da terra, como se diz. Uma pessoa que sempre lutou pelos nossos ideais, tinha time de futebol, foi presidente de associação de moradores, participa da política, foi assessor de vereadores. Então, assim, a gente tem uma raiz, né? Eu venho de um berço político, posso dizer assim, né? Porque meu pai sempre esteve muito dentro da política. Ele é muito conhecido na cidade e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. E vem no sangue, né? Esse negócio de liderança, de amor ao próximo, de ajudar, de conquista, vem do meu pai, com certeza. E também não posso deixar de falar da minha mãe, senão ela vai ficar com ciúme. De jeito nenhum. Filha da Wanda Fermiano, uma mulher, assim, maravilhosa, que sempre lutou, assim. Minha mãe foi uma mulher que desbravou muita coisa, uma dona de casa, que sempre me ensinaram meus princípios e valores e princípios esses que eu trago até hoje. Então, eu não tenho, assim, como não falar dos meus pais apresentando a minha história. Eu tenho muito orgulho deles. São simples, mas são pessoas do bem, da cidade, que ama a cidade e me ensinaram a amar a cidade também.
eu conheço um pouco a história de cada um de vocês e eu vejo muita troca e muita similaridade na história de cada um. Porque se eu vier a perguntar, eu sei, mas eu acho que vale a pena o Teresopolitano também conhecer. Esquece o Bruno político, gestor, a gente vai falar disso também, mas quem é o Bruno, filho de Betinho? Eu sou... dá um abraço ao seu Cambrinha, né? Me deixar. Obrigada. Eu sou filho do Alberto Dauaire Filho, conhecido como Betinho Dauaire, meu pai, meu orgulho, meu líder, né? Meu pai é um pai protetor da família. Acho que ele herdou muito isso do meu avô, Alberto Dauaire, né? Também sou de uma família com histórico político no estado do Rio de Janeiro. Meu avô teve 11 mandatos consecutivos, 7 consecutivos de deputado estadual. Foi secretário de Estado também, na época do governo Leonel Brizola. Meu pai foi prefeito do município chamado São João da Barra, no interior, no norte fluminense, né? E eu aprendi e continuo aprendendo muito com meu pai, né? Meu pai, eu costumo dizer que é até difícil parar para conversar com ele, porque ele tem sempre uma aula para te dar sobre alguma coisa. É muito professoral, mas com muito carinho. Nós somos de uma família simples, né? A gente gosta realmente das coisas simples da vida. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, né? A gente poder ser pessoas simples, com empatia. Eu acho que essa construção política, desde a história do meu avô, né? Meu avô morou numa casa que não tinha... Era casa com chão batido, né? Terra batida, sem banheiro, né? Teve que construir a vida dele no sertão do interior do Rio de Janeiro, lá em São Francisco Tabapuana. Então eu acho que a gente vem carregando nesse DNA essa questão da empatia, né? Da gente gostar das pessoas, de levar amor para as pessoas, e acho que é isso que me sustenta muito na política até hoje. Eu estou no meu 3º mandato como deputado estadual, é a 2ª vez que eu assumo uma secretaria, e por coincidência ou não, mas eu tenho certeza que é obra de Deus, todas vinculadas a esse lado social que se torna no meu mandato uma bandeira muito importante para ser levada. Obviamente Diane, você conhece meu mandato, ao longo desses três mandatos, eu tive bandeiras importantes, mas todas elas, querendo ou não, ligadas a essa questão social, humanitária, de um mandato humanizado e participativo. Então, eu tenho muito orgulho da minha família, não posso esquecer também da minha mãe, senão eu apanho em casa, né? Lidinha também me teve muito novo, saiu do interior do Rio, foi para Santo Antônio de Pádua, uma cidade... saiu de Santo Antônio de Pádua e foi para Niterói, saindo do interior do Rio, casou muito nova, aos 18 anos, me teve com 20 anos de idade. Então, você imagina, né, as mamães novas, o que hoje, cheio de informação, já é difícil cuidar de um filho, imagina naquela época. Então eu tenho muito orgulho da minha família, e eu não posso também começar esse podcast, né, sem mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, né, e pra minha família querida que me acompanha em tudo nessa vida e me dá apoio para que a gente possa continuar firme. Gente, fazer uma observação. Uma mãe linda, que todo mundo, quando ele posta foto com a mãe dele nas redes sociais... Já que Diane tocou nesse assunto, eu fiz uma postagem, minha mãe fez aniversário agora, dia 28 de agosto. Aí eu fiz a postagem para minha mãe, né? E aí postei uma foto com ela. Aí algumas pessoas que não perderam tempo de ler, né, falando, mãe, feliz aniversário, né? Aí eu comecei a ler os comentários, Laurinha, olha que casal lindo, parabéns ao casal, né? Aí eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Se é minha mãe que tá muito nova ou eu que tô muito velho. Mas a gente deixa isso... É uma família bonita. É uma família bonita, é uma mãe linda, é um pai maravilhoso. Sou suspeita a falar, tenho uma admiração enorme pelo Betinho. É realmente uma pessoa que dá aula quando senta, mas sempre numa conversa boa, aquela conversa agradável. Então, um beijo aí pro seu Betinho, que é uma pessoa que realmente eu tenho muito carinho, muito respeito. E aí, falando um pouquinho desse lado família,
a gente carrega esses valores, né, que nos deram origem e a gente está perpassando isso para gerações, né? A gente tem uma continuidade aí nessa geração. E aí eu vou continuar falando com o Bruno agora, porque nos bastidores eu estava aqui contando uma história que muito me marcou. Tem 2 filhas maravilhosas. E uma delas, no meio da campanha do Bruno para deputado, numa última campanha, ela, por conta própria, ela resolveu pegar o microfone e falar: olha, às vezes eu sinto muita falta do meu pai, mas quando eu olho para vocês e sei que ele está construindo para vocês, isso me deixa muito feliz. Saiu todo mundo chorando, isso não era nada ensaiado, isso são os valores que são passados na continuidade, né? Eu acho que assim, da boa política, da boa construção, dá muito orgulho, não dá, Bruno? Pois é, Antônia, eu tenho 2 filhas, Antônia e Maria. Hoje a Antônia está com 10, na época que ela fez esse discurso, ela tinha 8 anos de idade. Maricotinha tá com 8 anos, tá para fazer 9 agora. Uma vascaína, mais velha, que é o meu time. A outra eu não consegui convencê-la do Vasco, então virou flamenguista. Opa. Então a gente tem dividiu. A gente tem essa divisão dentro de casa. Mas, de fato, a gente... todas as pessoas que me perguntam, né, o que eu espero para minhas filhas, né? Porque a gente sempre sonha, né? Às vezes o nosso sonho não é nem o sonho dos nossos próprios filhos. Mas uma coisa que eu sempre falo é que eu gostaria que elas fossem pessoas do bem. É isso. Né? Pessoas do bem. Eu acho que as pessoas do bem, elas conseguem carregar nessa vibração e a vida retorna a elas, né? Então, são crianças que eu tento passar todo esse amor, esse carinho, essa responsabilidade. Realmente... a política, ela te consome muito tempo, né? A gente vive para a política, né? Às vezes a gente quer tentar dar uma atenção à família e, infelizmente, pelos nossos compromissos, a gente não consegue, mas faz isso com muito amor, né? Com muito amor, porque é o que eu disse, isso retorna para a minha vida com outras respostas, né? Então eu tento explicar isso para minhas filhas, dessa ausência que normalmente eu vivi isso com meu pai. Meu pai viveu isso com meu avô, né? E eu sempre reclamei muito e sempre julguei muito meu pai, e hoje vivendo o que ele viveu, né? Vivendo o que ele viveu. Então, eu tento passar isso para minhas filhas, né? Para que elas possam ser pessoas do bem, né? Que possam entender, né? Que nós somos uma camada privilegiada, e que existem pessoas que precisam muito do nosso trabalho como político, como gestor, como parlamentar, como prefeito, para a gente poder tentar diminuir essas desigualdades que existem hoje na sociedade. Então, eu tento levar isso para o coração delas e acho que estou numa construção, né? Porque é um processo, a educação é um processo que a gente vai levar para o resto da vida. Eu vejo meu pai hoje, como a Diane falou, às vezes ele me dá um esporro sem eu sentir que ele está me dando. Quando eu saio da conversa com ele, eu falo, meu Deus, ele não mudou o tom, me deu a alfinetada que ele tinha que dar, me fez refletir e ele está certo. Então, eu tô com 39 anos de idade, eu acho que vai ser isso até o final. O resto da vida. E é assim com os nossos filhos e essas aulas. Eu costumo dizer assim, a gente tem muita ausência por conta do excesso do trabalho. E quando a gente trabalha com gestão pública, seja no executivo, seja no legislativo, existe uma ausência assim em casa, né? Que a gente tenta suprir com tempo de qualidade. Então, o tempo que a gente está com os nossos filhos, a gente... totalmente deles, a gente está ali, mas a gente está integral, a gente está ali desejando bem, e eu acho que a vida se encarrega, né? Eu acho que o divino faz a parte dele de transmitir, né? E os valores que são repassados, né? Naquele momento da ausência, mas do bem que foi construído, do bem que retornou, né? Dos amigos do entorno. E aí, você, tá gostando desse papo? Continua aí com a gente, continua curtindo aí. E manda sugestão também dos próximos bate-papos aqui interessantes que você vai curtir com a gente. A Laura é uma pessoa que ela não consegue andar sozinha. Porque quando ela anda sozinha, a primeira pergunta que ela ouve na rua é: cadê o Douglas? Quem é a Laura, mãe do Douglas? A Laura, mãe do Douglas, é a mulher mais realizada desse mundo, gente. Bom, Douglas é conhecidíssimo na cidade. Você sai com Douglas... Figurinha carimbada. Figura carimbada. O Douglas é um menino que tem síndrome de Down. Um rapaz, né? De 26 anos. Mas um menino.
na alma de menino, né? Coração de menino, jeito de menino. E assim, quando eu engravidei do Douglas, eu idealizava tantas coisas, assim, sabe, Diane? Quando o Douglas nasceu há 26 anos atrás, secretária, não se falava muito, né, sobre... Se falava, mas não tinha tantos exames, né? Que hoje a mulher, quando engravida, ela sabe já que vai ter uma criança com trissomia do 21, né? Eu não tive isso. Então, assim, a gravidez minha do Douglas foi super normal, curti. Mas na hora do parto veio a surpresa. Seu filho tem síndrome de Down. E na época era mais difícil, porque ainda se falava em mongolismo, né? Ah, seu filho é mongol. Preconceito. A sociedade está evoluindo. Na época eu nem via como isso era assim. Hoje a gente já quebra esse paradigma, né? Já tem mais um, né? Nem julgo, não. Mas eu fiquei muito nervosa na época, uma menina de 21 anos, né? E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui desbravar um mundo diferente. Filho é filho, independente se tem algum tipo de deficiência ou não, filho é filho. Ele me dá os mesmos trabalhos, ele me dá as mesmas preocupações, mãe é mãe e filho é filho. Só que é bem mais dificuldade, é mais dificuldade. Ter um filho especial é muito difícil, né? Mas ser a mãe do Douglas, não vou fugir da pergunta, né? Lógico, é um prazer. É uma honra. Se Deus me desse essa oportunidade 1000 vezes, eu escolheria o Douglas 1000 vezes. O Douglas é meu parceiro. O Douglas é meu crítico. O Douglas é o meu melhor amigo. Ele briga comigo, ele reclama da minha roupa. E eu escuto ele, tá, secretário? Quando ele fala assim, essa roupa não tá legal. Eu sei que realmente não tá. O que tem? Não tá, mãe, não tá legal. Então, assim, o Douglas é o maior presente que Deus pode me dar. E ele não é um presente só para mim, não. O Douglas é um presente para o mundo. Porque eu não conheço nenhum ser humano que conheça o meu filho e não se apaixone por ele. Ele é encantador. É lindo, é carinhoso, carismático ao extremo, porque é muito comunicativo. Muito. Ele chega e comunica e fala bem da mãe, mas quando tem que criticar, critica também, assim, acaba sendo muito engraçado por isso. Só é flamenguista mesmo, né? Não tem jeito, né? Ô, Douglinha. Esse é um dos melhores dons que ele tem. Ô, Douglinha, tava escutando puxou mamãe. Só elogia seu respeito aqui, aí vem essa... Não, flamenguista raiz. É, raiz. Raiz. Mas não pode falar que é Flamengo até morrer, não. Porque se falar assim pra ele, se é Flamengo até morrer, que é parte do nosso hino, né? Aí ele fala assim, não, morrer não, vivo na raiz. Então, assim, ele é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, porque é por ele, para ele e sempre pra ele, sempre tudo por ele. É ele que me faz essa mulher forte que eu sou. Então, assim, é muito fácil falar da Laura, mãe do Douglas. E a gente vai falar mais um pouquinho do Douglas um pouco mais à frente, que ele está fazendo um trabalho, ele está trabalhando por aí, trabalhando firme num projeto que a gente já vai falar, um projeto da Laura, que é um projeto nosso e que a gente acredita muito, mas a gente já vai falar desse trabalho já do Douglas. Mas, assim, vocês dois, assim, eu acho que nunca podia ter sido tão perfeito quando a gente pensou em trazer vocês dois juntos, né? Tem uma história de raiz política, uma história familiar, uma história de valores e tem uma história também de construção para o futuro, né? Que foi moldando, né, cada um de vocês. A Laura sempre foi a Laura, filha do Jorge, mãe do Douglas, mas a Laura também é uma liderança que briga, que grita por justiça, que é inconformada com o que precisa ser inconformada. Mas essa liderança surgiu de onde, Laura? Então, Diane, eu não falei no começo, vou fugir um pouco a sua pergunta, né? Eu venho de uma comunidade muito carente, né? Eu lavei louça na nascente, eu carregava água para dentro de casa. Até meus 13 anos, no meu bairro, não tinha água de SEDAI. Então, assim, a gente vem de uma comunidade muito carente. Que, assim, com 13 anos, eu sempre fui muito comunicativa, secretário. De todos os filhos, né? Nós somos 3 filhos, porque meu pai e minha mãe criaram meu primo, então ele é meu irmão. E eu tenho uma irmã por parte de mãe que não foi criada pela minha mãe, mas, assim, os que foram criados juntos, eu sempre fui a que mais falei. Eu nasci de 8 meses,
tem uma história no meu bairro. Tá explicado, Laura. Nasci de 8 É meses. apressada, tá explicado. Não esperei nem pra nascer, né? E assim, todo mundo conta, todo mundo, Diane, a minha história, eu já venho de uma superação daí. Que eu nasci muito pequenininha, com meio quilo, que os médicos falavam pra minha mãe que eu não ia sobreviver. Os vizinhos mais antigos, até hoje eles me encontram, alguns, e falam assim, eu tenho um apelido, né? O bairro me chama de Zuca. Então, assim, porque eu era muito pequenininha, nasci na época da novela Cabocla, né? E tinha a Zuca, e eu era muito moreninha, cabelinho pretinho, todo mundo fala, parece uma Zuquinha. E esse apelido é até hoje. Os mais velhos só me chamam assim, Zuca. Então, todo mundo conta que falava pra minha mãe assim, essa menina não vai sobreviver. Até alguns médicos. Uma criança prematura, há 46 anos atrás, 8 meses, realmente eu sou resistência e resiliência, né? E Deus tinha um plano na minha vida. Né? Então, assim, a Laura, ela já vem de uma história de sobrevivência desde pequenininha. E a Laura Liderança surgiu na chuva de janeiro de 2011, de 12 de janeiro de 2011. Alguns dizem que são 12, outros dizem que são 11, mas, na verdade, mesmo no meu bairro, eu não estava na noite da tragédia. Você estava viajando? Eu fui viajar no dia 10. O Senhor teve misericórdia da minha vida, da minha família. Então, nem vi, né? Eu voltei no dia 13. Foi quando a gente conseguiu subir a serra naquele desespero todo. Eu acho que a Laura Liderança nasceu naquele dia ali. Quando eu cheguei no meu bairro e eu tive a noção do que aconteceu. Porque, na verdade, eu fui para a praia, mas algo estava me incomodando. Aquela noite eu não dormi, todo mundo perguntando, Laura, o que aconteceu? Você não dormiu ainda? Eu não sei, eu tenho muita essa coisa espiritual, é meu, desde pequena. E aquela noite eu não conseguia dormir, e eu peguei o celular em cima da geladeira, não tinha o WhatsApp, né? Era caixa de mensagem. E quando eu abri minha caixa de mensagem, aquilo fez assim, eu falei, gente, 6h20 da manhã. Eu olhei aquilo e falei, ué, tá acontecendo alguma coisa. Mas quando eu vi uma mensagem, aquilo me despertou, porque é uma pessoa muito... A minha irmã, eu vi que tinha uma ligação, uma mensagem. Falei, não, ela é muito... Pensei que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. E aí eu criei uma menina, a Rafa, que praticamente eu criei, vivia comigo, é como se fosse uma filha. Eu falei, Rafa, liga teu celular, aconteceu alguma coisa. E o namorado dela, na época, deixou uma mensagem. A gente só escutou assim, seu Bruno... Rafa, o morro desceu geral. E a gente não entendeu aquilo. E aí eu peguei, acordei meu marido, falei, Jorge, aconteceu alguma coisa, tem um monte de mensagem no meu celular, escuta esse áudio aqui do Vertinho. Meu marido muito tranquilo, sempre tem que ter algum mais, né? É o equilíbrio. Nada, coisa ruim chega rápido. Falei, mas o que ele quer dizer com o morro desceu geral? Nisso meu marido ligou a TV, Diane, no SBT, secretário. E o que apareceu primeiro? A minha casa, gente. A minha casa. E eles falando que da tragédia, que já tinha não sei quantos mortos. E começou a aparecer. Minha família, meus vizinhos dando entrevista. Uma prima minha, Michele, irmã da Dani. A Michele dando entrevista. E aquilo... Sabe? Parecia que o mundo abriu, assim, e eu caí ali, e eu desesperada, querendo saber... A serra estava fechada, Tava, e eu querendo voltar. Saber do meu pai, porque eu sei que meu pai é liderança nata, e eu falei, aconteceu alguma coisa com meu pai, porque eu sabia que ele ia ser o primeiro a querer acolher, e eu não tinha ainda aquela... Eu sabia que era algo muito sério, mas eu não sabia que era naquela proporção toda por eu estar longe. Quando eu cheguei, que eu fui ver... Parecia um arsenal de guerra, Diane, geladeira, quem sobrou alguma coisa. Graças a Deus, no meu bairro não morreu ninguém. Mas o bairro acabou. Era sem condições de viver ali. E eu acho que ali, naquele momento, nasceu a Laura Liderança. Na verdade, a Laura Liderança nasceu, acho que foi no dia 2 de fevereiro. Que a gente já tinha limpado. Quem não perdeu a casa, limpou suas casas, né? E... minha casa não aconteceu nada. Eu fiquei assim, sobre a palavra. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Passou tudo pela minha casa. Eu limpei minha casa e fiquei dentro, porque estavam sendo as coisas saqueadas. Aconteceu muita coisa assim naquele momento, né? Um período de tragédia, caos. Algumas pessoas ainda sem sensibilidade se aproveitavam disso. E eu fiquei na minha casa. E aí, eu acho que foi 2 de fevereiro. Já tinha passado um período da tragédia.
eu estava na minha casa e acordei com um choro de uma vizinha desesperada. Não, vocês não vão levar, não sei o quê. E aí, a minha casa é de 2 andares, eu abri a cortina e vi que tinha uma Kombi do Conselho Tutelar com a Força Nacional, querendo levar nossas crianças. Acho que ali começou a minha liderança, a minha indignação. Porque eles nos deram, Diane, 24 horas para sair com as nossas crianças, senão eles iriam levar nossas crianças para o abrigo. E aí, como que você faz como mãe? Você nem olha para trás, senão você vai virar estátua de sal. Qual é a mãe que vai ficar preocupada com uma casa e com tudo que tem dentro e vai esquecer do seu próprio filho, né? Eu falei, não, eu vou tirar ele. E aí eu enfiei ele embaixo da cama, porque a gente ficou com medo, né? Força Nacional, Sim. sei lá, né? Vai entrar nas casas, né? Claro que isso não aconteceu. E eu vendo meu pai tirar as crianças da Kombi, o meu pai. Não, vocês não vão levar. O seu Moisés, vocês conhecem, que é aquele senhor que anda comigo. O filho do seu Moisés, eles chegaram a botar na Kombi e levar com o seu Moisés para casa de um parente. Então, meu pai negociou com eles na época. Falou, não, vocês não levam ninguém, a gente vai dar um jeito de tirar as crianças. E aí, quando eles foram embora, todo mundo desesperou. Meu pai falou assim, pega o Douglas agora Vamos e sair. sai com ele daqui. E eu até me emociono, porque ali eu perdi minha identidade. Porque eu era uma menina do local, raiz, todos meus amigos de infância estavam ali, a minha família estava ali, a gente era um pelos outros, era um bairro assim muito unido, os mais velhos, os que... E eu deixei o Douglas na casa da minha irmã um tempo e custei arrumar uma casa para alugar, segura, né? Porque a tragédia tinha passado. Atingiu a cidade inteira. E assim, muitas famílias não conseguiam alugar um imóvel num lugar seguro e eu fiquei nessa. E aí, depois de alguns dias, eu nunca tinha me separado do meu filho para nada, para nada. Depois de alguns dias eu consegui uma casa e peguei meu filho e fui começar a minha história em outro lugar. Ali nasceu a Laura Liderança e depois disso começou a vir, né? Cadastro de aluguel social, é em tal lugar, filas imensas e pede vários documentos. Inclusive, depois a gente pode falar sobre isso, né? Tem que humanizar. A gente já está ferido e aí você fica ali perdido, sem identidade, sem casa, sem endereço, sem... Porque quem não perdeu vida, que foi muito triste, gente. Inclusive, eu quero deixar aí para todos que perderam entes queridos, que ainda não encontraram, assim... minha eterna sensação de sentimento para vocês, porque é muito triste. E eu conheço famílias que até hoje não encontraram entes queridos. Então, assim, eu comecei a ver que era muito pior do que eu estava imaginando. Tinha dia que a gente ia para a fila, Diane, levava o dia inteiro para fazer um recadastramento. Aí, quando chegava a sua vez, tá faltando um documento. Aí, voltava para casa. Então, assim, foi muito humilhante o que aconteceu com a gente. A gente estava num período ainda de luto e tendo que lutar por um aluguel social, que depois também a gente tem que falar sobre isso. Aí, agora tá falando a liderança, né? É porque agora a imagem de Laura Liderança ela é indissociável, não tem, né? E eu começo a ver as coisas com um olhar, assim, de revolta mesmo. De revolta e de sensação de impunidade, porque, assim, como alguém chega na sua casa e te dá 24 horas para você sair com seu filho? E 13 anos depois, até hoje, ninguém foi saber onde eu coloquei meu filho. Então, ali nasceu a Laura Liderança, vendo famílias chorar na fila, ajudando pessoas que não sabiam separar documentos e vendo pessoas ainda enlutadas, Jane, sabe? Que mas não tinha... Tendo que estar naquela porque fila. Tinha que sobreviver. Entendeu? Então, ali começou a minha revolta. E meu marido me controlava muito, sabe, secretário? Porque para algumas coisas eu sou impossível, eu sou meio mal criada. Então, assim, na época, algumas pessoas também do governo não estavam preparados para isso, não tratavam muito bem a gente. A verdade, Laurinha, quando a gente pensa nas grandes catástrofes, né, que atingiram a região serrana, eu que sempre trabalhei com gestão pública, é muito difícil a gente pensar que até hoje ainda a gente tenha a dimensão de um atendimento perfeito ou pelo menos ideal para atender o que foi a tragédia da região serrana. Secretária, a gente recebe bastante gente aqui. Tem pautas aqui que são sobre gastronomia. E aí a gente está falando dos restaurantes da cidade, mas não existe uma pessoa que sente aqui do outro lado, que
por mais tranquilo e leve que seja o tema que a gente vai abordar, a gente vai falar de hip hop, de cultura, mas que não perpasse a tragédia de 2011. A tragédia de 2011 é uma marca nessa cidade de muita luta, muito choro, mas muita resiliência também, né? Muitos negócios foram abertos pós-pandemia, né? E em todos a política pública foi fundamental. É o Sistema S que reergueu pequenos empresários ou que deu a oportunidade de pequenos empresários surgirem na cidade. Foram as políticas públicas, ainda assim, que não ideais, bem longe, né, de algo assim humanizado que precisava ser feito, mas que ainda assim possibilitaram que as pessoas saíssem. Ainda que talvez longe ali do que seria muito bom, mas o que seria necessário naquele momento. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, sobre a importância das políticas públicas. Você ocupou cargos importantes, né? Como deputado, sempre lutou por pautas muito sociais ou pela defesa de servidores públicos, porque são os servidores públicos que fazem história na vida dessas pessoas, que transformam vidas. Se eu for falar com a Laura, ela fala o nome de cada servidor que em cada momento contribuiu para a mudança de vida. Mas você ocupa hoje uma pasta demasiadamente importante no Estado, que é a habitação de interesse social, mas também ocupou o cargo de secretário de Estado de assistência social. Então, fala um pouquinho da importância dessas políticas públicas, como a sua equipe vem sentindo isso, né? Quais são os projetos? Bom, eu como eu disse aqui, eu estou no meu 3º mandato de deputado estadual, né? No meu primeiro mandato, eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Comissão de Segurança Pública, a gente vivia um problema grave naquela época, que era a retomada dos territórios pelo crime organizado. A gente tinha as unidades de polícia pacificadora. E aí começa o meu trabalho, que eu considero, embora seja um trabalho, né, institucional, mas com um viés social muito grande. Porque o que ocorreu quando as unidades de polícia pacificadora foram implementadas no Rio é que a formação dos policiais militares do interior, região serrana, eles se formavam e iam para as unidades de polícia pacificadora. As famílias ficavam aqui sofrendo, porque a gente que é criado no interior, a gente tem uma geografia completamente diferente, né, do que da capital. Então você joga um policial militar com 6 meses de formação, que está acostumado dentro de uma realidade no interior do estado, na região serrana, e bota ele para ocupar uma comunidade conflagrada, as famílias, e não há ninguém que fique tranquilo, né? E aí, aliado a isso, vinha a escala, porque ele tinha que voltar para casa. Então eu passei a receber essas famílias. No meu trabalho na vice-presidência da Comissão de Segurança Pública. E aí eu via que os policiais estavam entrando com a licença para psiquiatria, porque não aguentavam mais estar ali. As unidades de polícia pacificadora, elas ficavam restritas a um território, e no resto do território o crime organizado andava livremente. Então passou de uma política pública que poderia ser importante. Eu até propus uma CPI das unidades de polícia pacificadora na época, para a gente tentar entender o que deu errado, né? O que estava acontecendo. E esses policiais lá, e aí o nosso interior, que não conhecia essa realidade das facções criminosas, que não vivia esse aumento de violência porque ficava restrito às capitais. Quando as unidades de polícia pacificadora são implementadas, a gente passa a ver Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Exato. Campos, São João da Barra, Cardoso Moreira, Santo Antônio de Pádua, Areal, cidades que antes você ainda tinha um controle do território, sofrendo com essa migração. Então estava tudo errado. Então nós precisamos, por questão humanitária, voltar com esses policiais militares para o seu domicílio, para reforçar a segurança e eles terem tranquilidade para poder trabalhar.
Está próximo das famílias. Próximo das famílias. E sem ter que andar 3, 4 horas por semana. Ir de volta para poder vir trabalhar na capital. Né? Porque tem cidades que são muito distantes da capital. Né? Aqui a gente demora 1h30, 2 horas, né? Mas é uma distância. Da Barra Campos. É uma distância. Então, eu começo o meu mandato trabalhando isso. E consegui. Hoje, às vezes eu estou no supermercado, às vezes eu estou andando na rua, às vezes eu estou em cidades da região dos lagos, me para um policial e fala, te agradecer. Porque assim, se não fosse por você, eu não estaria próximo da minha família. Né? Então, e eu fui oposição no meu primeiro mandato ao governador Pezão. Então, era um trabalho que eu tinha que fazer equilibrado com o secretário na época, que era o Beltrame, para ele poder entender, e tive o apoio da Alerj, e aí a gente consegue dar esse primeiro passo. Ainda faltam alguns policiais militares, vocês policiais que estão me escutando, né, que têm o sonho de voltar para casa. A luta não acabou, porque ainda tem muitos policiais ainda que trabalham na capital, trabalham longe de casa. E aí começa o meu trabalho com esse viés humanitário, né, da gente poder ajudar essas famílias. E aí vem uma tragédia que me marca muito, que foi de Mariana, o rompimento das barragens. Né, aquilo marcou muito o meu mandato, porque foi uma cena que me deixou muito abismado com aquela destruição, centenas de pessoas mortas, e eu falei assim, calma aí, se aconteceu lá, vamos ver quantas barragens a gente tem aqui. E comecei a estudar o tema, e percebi que nós temos barragens espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro com alto risco. E aí eu sento, me debruço sobre uma legislação, e hoje é a legislação mais completa do Brasil. Eu faço um marco legal da política de prevenção a desastres relacionados às barragens, né? Aprovado por unanimidade, a lei funciona, a gente tenta evitar essas tragédias, né? Então, o meu mandato ele vem sendo marcado por isso, e aí, no meu segundo mandato, eu fui presidente da Comissão de Servidor Público, né? Fazia a defesa intransigente dos servidores públicos, demos o primeiro passo para o chamamento de vários aprovados em concursos públicos da área de segurança, da área do governo, do próprio Poder Executivo. Né? Tive uma luta, bem lembrado pela Diane, com o DEGASE, né? Que são os agentes de segurança. Isso começa no meu primeiro mandato, porque a gente vivia uma crise no governo Pezão muito grande, e aí a gente tinha falta de pagamento de servidor. E aí o governo priorizava quem? Os servidores da segurança pública. Só que os agentes que trabalham com os menores infratores, eles estão intimamente ligados, embora estejam vinculados à parte da educação, à segurança pública. Né? Um trabalho bem feito pelo socioeducativo, você consegue devolver aquele jovem para a sociedade sem que ele vá cometer outros delitos. Né? Então ali está um trabalho importantíssimo. E aí eu faço uma lei mudando a nomenclatura, porque era agente socioeducativo. E eu faço uma lei, fico obrigado, os agentes, agora com o termo segurança. Então passou a ser agentes de segurança socioeducativos. E aí conseguimos incluí-los dentro da priorização do pagamento dos servidores públicos naquele momento. Né? Então, por esse meu trabalho junto ao DEGASE, que eu tenho um carinho muito grande a todos vocês, né? Tenho várias leis, fui relator da carteira funcional deles, tenho a lei do ensino superior, que a gente espera tão logo seja implementada, está demorando um pouquinho para ser implementado, mas demos um avanço nesse novo concurso, porque o governo já botou o ensino superior lá, o que ratifica ainda mais a nossa lei. Qualifica, né, os profissionais. Ele vai ter um aumento de salário com a qualificação profissional. E aí, trabalho dentro da Comissão de Servidor Público, com todos os concursados da polícia. Fui homenageado por várias turmas de policiais militares que foram se formando ao longo da minha estada lá. E aí vem o convite do governador Cláudio Castro para eu assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Né? Meu pai não vai para o executivo, e meu grupo vai porque tem muita coisa para se fazer.
né? E aí eu aceitei o convite. A minha permanência lá foi curta, mas muito marcante. Muito marcante porque nós retomamos políticas públicas essenciais para a população. Nos meus 6 meses de Secretaria de Assistência, e aí eu quero fazer uma referência à nossa entrevistadora aqui desse podcast, nós revolucionamos a gestão na Secretaria. Nós devolvemos programas como Restaurantes do Povo, o antigo restaurante popular. Eu abri na cidade de Campos, reservei e transferi a verba para o restaurante de Belfor Roxo e reabri Caxias, né, em 6 meses. Retomei um programa chamado Café do Trabalhador. Café do Trabalhador é um programa que hoje está espalhado pelo estado inteiro, porque antes de sair eu fiz questão de estruturar o programa para o estado inteiro. Era um programa que ficava restrito à capital, ali nas algumas comunidades, mais restritos ali à questão do transporte, nas áreas de trem. O trabalhador saía cedo de casa, ele tinha lá um guichezinho que ele pegava um pão com uma proteína, um café. E eu falei, não, a gente vai retomar esse programa, mas vai devolver esse programa com a interiorização dele. Eu sou do interior e eu sei que tem muito trabalhador em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Campos, né? Então a gente, antes de sair, estruturou o programa e mandamos um e-mail para cada prefeitura que receberia o nosso programa. E hoje o programa está espalhado em todas as regiões desse estado. Que bacana. Mas aí eu vou lembrar aqui de 2 coisas que também foram muito marcantes para mim durante a minha gestão. Como eu vinha da questão da segurança pública, eu conheci muito o ciclo de violência doméstica sofrido pelas mulheres, né? E em 2014 nasce minha filha, em 2015 nasce minha outra filha, né? E a gente querendo construir uma sociedade melhor, né? E aí eu conhecia todo o ciclo das agressões, o que levava as mulheres não fazerem o registro de ocorrência, o que levava as mulheres a não procurar uma delegacia, o que levava as mulheres a não separar do marido agressor, né? E aí eu converso com o governador Cláudio Castro e falo assim, olha, eu preparei, governador, um programa completo. E nós vamos homenagear uma pessoa que é filha de uma amiga, que é super conhecida no Brasil, que é a Glória Pérez. Vamos homenagear com o nome da filha dela, porque foi uma... Na época não se falava em feminicídio, não se falava em tanto assim. Era só mais uma tragédia. Era só mais uma tragédia. E foi, naquela época, uma tragédia que eu era muito novo, mas isso foi, né? E aí a gente construiu a Casa de Direito da Mulher Daniela Pérez. Essa Casa de Direito, ela trabalha o ciclo completo para as vítimas de violência. Lá nós temos a Polícia Civil, especializada para o primeiro atendimento à mulher. Bacana. Nós temos, então tem lá um agente especializado que vai acolher aquela mulher, que não vai rechaçá-la daquele ambiente. Tiramos daquele ambiente de delegacia, que é um ambiente pesado, carregado, sim, constrangedor para uma mulher. Uhum. Fizemos numa casa, né? Botamos lá uma brinquedoteca, que é para o filho dessa mulher não acompanhar o depoimento, porque muitas vezes essas mulheres que sofrem agressão, elas precisam fazer o registro de ocorrência com o filho do lado. Ele tá falando do pai dele? A maioria das vezes, né? Então, botamos a brinquedoteca, criamos uma capacitação profissional, porque a gente identificou que essas mulheres, elas não saem do lar do agressor por causa da dependência financeira dele. Exatamente. Né? Então a gente conseguiu fazer um ciclo completo. A casa está em Miguel Pereira. Hoje o prefeito de Miguel Pereira desapropriou um terreno, já está a construção de uma casa enorme com total acolhimento a essas mulheres. Então a gente criou esse equipamento, né? A gente espera. Aí eu voltei para a Assembleia, fiz uma lei para criar essa política pública e sem esquecer dos homens. Sem esquecer dos homens. Embora agressores, eles vão continuar se relacionando com outras mulheres. E não vai mudar, né? E esse comportamento, ele tende a se repetir com outros relacionamentos. E aí a gente criou uma lei chamada Homem que é Homem não bate mulher. Bacana, que são ciclos de palestras, né?
com esses agressores, feito pela polícia, pelas secretarias que fazem parte do programa, para reeducar esse homem, trazê-lo de volta ao senso, né, para que ele não possa, vamos dizer assim, delinquir novamente, agredindo. Às vezes até repetindo ciclos de agressões que sofreram, que vivenciaram, né, na sua família de origem. Então, assim, acreditar na sociedade, né, secretária? Eu tinha uma subsecretária, além da Diane também, que é a delegada... ela é maravilhosa. Cristiane, ela era linha dura. Linha dura, firme. era uma delegada que foi a delegada que prendeu lá na Rocinha um estupro coletivo. A gente trouxe ela para a delegacia, ela já fez um fluxograma, colocando em todas as delegacias das fases da agressão, né? Como que a mulher tem que ir na delegacia, o que vai acontecer depois. Então, assim, mas tem uma outra questão, me permita, só para que esse lado social me... Fica à vontade. A gente está falando de tragédia aqui, né? Porque... realmente, acho que a gente vai... infelizmente, a cada tragédia, a gente vai se tornando cada vez mais forte, mais resiliente, buscando entender melhor. E eu me lembro que, quando eu era criança, aconteceu a tragédia da Candelária. Foi. Né? Várias pessoas morreram ali. Chacina horrível, né? E eu recebi as famílias... que não recebiam a pensão, que foi uma lei aprovada pelo ex-governador Garotinho, para que essas pessoas, né, tivessem a pensão, porque foram ali agentes também do Estado que praticaram esse crime, né, e, recebi as famílias lá, as famílias sem receber pensão, pessoas morrendo sem receber pensão, e eu era secretário de assistência, chamei Diane, restabelecemos, né, esse erro histórico, de não pagamento das pensões para as vítimas de Vigário Geral, de Candelária, né? E, assim, foi um momento muito marcante porque tinha uma senhora que ela estava com câncer, né? E precisava receber não só a pensão, mas os atrasados da pensão, né? Para o tratamento dela. E a gente conseguiu correr com isso. Bruno Dubé, que era procurador-geral, tem até no livro dele, que ele fez um livro agora, dos casos da Procuradoria, contando esse caso, né, esse restabelecimento dessas pensões. E aí foi, assim, motivo de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter vivido esses 6 meses na assistência. E agora estou na habitação. Estou na habitação, e aí a gente trocou o nome da secretaria, porque a habitação é de interesse social. Né? E estamos... conseguindo tiramos do papel, a secretaria não existia, era uma secretaria que era subsecretaria da Secretaria de Obras, e hoje ela está aí, tentando ser protagonista dentro do governo de uma política pública que ela é a porta de entrada para todas as outras políticas públicas, porque quando você dá uma casa num lugar seguro, né, tirando aquela família da insalubridade, vida, né? Acesso aos serviços, perto dos serviços, você economiza na saúde, porque aquela pessoa que está ali perto do esgoto a céu aberto, com a família, né, com a poeira, você vai economizar na saúde. Então você abre portas para prosperidade em outros setores da vida dessa família. E a gente está chegando, né, dentro do possível, mas conseguindo dar uma roupagem importante para essa secretaria que é nova, né, fazendo obras, dando dignidade a essas famílias. Então, não tem como hoje dissociar o deputado, o secretário, da questão social. Eu acho que hoje é aquela bandeira que eu carrego, embora todas as outras lutas tenham muito a ver com a questão social, humanitária, mas eu acho que falta isso hoje na política, né? A gente tratar as questões com mais empatia, humanizada, sem aquela coisa fria, é você realmente sentir a dor do outro. Eu acho que, infelizmente, a política vai fazendo com que alguns políticos vão ficando cada vez mais frios aos problemas da população e pensando só no projeto de poder, de permanência nos cargos públicos, né? Então, quem me conhece, né, talvez
quem esteja me assistindo possa achar assim, mas é mais um discurso, mais um... Mas quem me conhece... É diferente, né? Sabe que eu sou um deputado pé no chão, né? Não critico quem anda com segurança, quem anda... Mas quem me vê, vai me ver andando, indo pra padaria, indo comprar verdura, indo no shopping com as minhas filhas, né? No máximo ali é um motorista para me levar, mas às vezes eu prefiro andar até sozinho. As pessoas falam, pô, você anda muito sozinho. Então, assim, eu sou isso, porque o mandato passa, minha família já teve mandato, deixou de ter, né? Minha mesa era cheia quando meu pai era prefeito. No 1º de janeiro, meu pai deixou de ser prefeito, só tinha poucos amigos sentados à mesa. Então, eu acho que é um ciclo da vida que a gente está vivendo, que a gente precisa plantar a nossa semente. Sou advogado de profissão, é a minha profissão, e política é a minha missão. Acho que é a vocação que Deus falou, vai lá, planta. E eu tô aqui, né, na cidade de Teresópolis com uma sementinha que eu tenho muito orgulho. A gente vai falar dessa semente já. Até porque quando a gente fala de habitação, eu costumo dizer que a assistência social, que eu acho que foi a minha praia por muitos e muitos anos, ela nunca deixa de ser, porque ela fica no seu DNA enquanto gestora. Foi assim que conheci o Bruno, né? Indo, né, na montagem da secretaria de assistência. Mas a assistência, ela te dá assim, o prazer da humanização das relações, de estar próximo do povo, de estar junto ali, dividindo as dificuldades e encontrando encaminhamentos, construindo equipamentos públicos que vão mudar a realidade. Mas existe algo apaixonante na política de habitação de interesse social, que é a concretude da política. Você toca naquilo que você entrega. Na assistência, você entrega o equipamento e você sabe que você entregou o serviço. Né? Tava há pouco estudando geografia com meu filho, né? Serviço primário, terciário, secundário. Mas a política habitacional, você encosta, você toca, você de fato entrega. A entrega daquela chave, a entrega daquela reforma, aquilo a gente consegue tocar. E essa concretude, ela é apaixonante. Ela é tão apaixonante porque não é só história de resiliência, é história de muita gratidão quando ela se realiza. E é nessa história que 5 lideranças mulheres passam a conhecer o secretário Bruno e que daqui a pouco tem uma semente lançada aqui para Teresópolis, e você de Teresópolis vai entender, porque tem toda uma trama, tá vendo, gente? Está tudo interligado, são histórias, né? Histórias de construção, de vínculos construídos que estão gerando muito bem para nossa cidade, né, Laura? Mas conta esse encontro aí dessas 5 lideranças mulheres. Chegaram calmas, Laura? Então, primeiro eu quero parabenizar, né, o secretário pela história de vida. Porque, assim, todas as vezes que a gente se encontra é para falar do tema habitação. E como é bom ter essa oportunidade hoje de conhecer a sua história, né? De ver os seus trabalhos, seus projetos, saber que você faz por amor a vidas, né? É muito difícil, né? É até difícil falar de política, porque realmente as pessoas veem o político como alguém que não tem mais amor ao próximo. Então, parabéns. Eu fui conselheira da mulher da cidade um período e realmente as mulheres precisam, sim, de ajuda. E é realmente o que o senhor falou. Muitas delas não abandonam lá por questões mesmo financeiras, não ter onde levar seus filhos. E por aí vai, né? A gente sabe que política para as mulheres deveriam acontecer muito mais, até porque, né? É uma bandeira, é uma pauta também que hoje se fala muito, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vê todos os dias mulheres sendo mortas pelos seus companheiros. Isso é muito triste. Então, parabéns pelo trabalho. Vamos ver como que a gente traz um desse para Teresópolis, hein, deputada? A gente está rompendo ciclos de violência na cidade. O podcast é para isso. Aqui a gente faz networking o tempo inteiro, entendeu? A gente vai trocando. Parabéns. Eu fico muito honrada de estar do seu lado, né, da Diane também. Nos conhecemos na luta por habitação na secretaria. Secretaria essa que eu já faço parte há anos, passei por vários secretários, né? Mas voltando à pergunta, né? Eu não poderia deixar de parabenizar pelos trabalhos. Voltando à pergunta, como construímos 5 mulheres se chegamos calmas? Chegamos calmas, não. Nós somos bem nervosas. A Cláudia de Petrópolis, não posso deixar de falar delas. A Marilene de Areal e a Marcela de São José do Vale do Rio Preto. Desculpa.
e eu aqui de Teresópolis. E nós 5 formamos a Comissão das Tragédias da Região Serrana. São 5 mulheres que se uniram, né, por questões mesmo de revolta, resiliência, resistência e tudo mais que nos aproximou para lutarmos por habitação de interesse social. Não somos calmas, o seu Bruno sabe disso, não vamos mentir, né? Sei bem. Não podemos mentir, porque todas nós passamos pela tragédia. Nós não somos mulheres que vimos a história e falamos assim, vamos, que também é bacana. Olha, gente, venham mulheres lutar por habitação e todas as pautas, vocês serão bem-vindas. Mas assim, somos mulheres que somos sobreviventes da tragédia. Nós somos resilientes da tragédia. Então a gente vive na pele essa história. Nós somos parte dessa história. Nós temos feridas dessa história. E as feridas não fecharam. Então, assim, nós não chegamos calmas, mas nós somos pessoas que a gente ouve, a gente coloca nossas dificuldades. E graças a Deus, né? Gente, eu não estou aqui para puxar farinha para ninguém, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim. Quando eu tenho que bater, eu bato. Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Eu passei por vários secretários de habitação do Estado. Afinal, são 13 anos, não são 13 dias, né? E espero que nenhum fique chateado comigo, mas o mais sensível à causa é o seu Bruno. Então, assim, a gente sempre fala muito bem do senhor. Eu e as meninas. Às vezes tem as críticas que vão acontecer. Lógico. Fazem parte da vida, fazem parte da pauta que a gente representa. A gente entende que nem tudo sai da maneira que gostaríamos que saísse. A gente sabe como que funciona a política, né? Mas nós chegamos juntas, unidas, não pretendemos parar. Às vezes quando a gente cansa, né? São 13 anos. Às vezes uma fala que vai desistir. Eu tô desanimada, eu sou a que mais puxa a orelha. Como é que é? Vocês vão falar que a comissão vai acabar? A força tá na comissão. Podem parar com essa palhaçada agora. É assim mesmo que eu falo, sabe? E nós somos muito diferentes. Vocês convivem conosco. Então, vocês sabem que cada uma de nós tem a sua essência, cada uma de nós tem o seu jeito, mas juntas nós somos o coração da comissão e nós viemos para lutar por habitação de interesse social e por vidas, por famílias. E foi assim que nós chegamos, bem nervosinhas, mas tá dando certo, tá dando certo. Poxa, nervosinhas? Pouco ou muito nervosinha? Acho que dá uma amenizada aí, secretária. Melhorou. A gente compreende, porque são vários anos, né? Vários anos de luta, essa ferida que está aberta, vários secretários passando, prometendo. E aí você vai, confia no secretário, aí você acaba levando ele para sua comunidade, apresentando ele para sua família. Aí o secretário não faz e, infelizmente, as decepções vão acontecendo. E aí, quando senta um secretário lá, não adianta chegar com um sorriso no rosto, boazinha, não. Tem que, né? Mas eu queria aqui, Laurinha, dizer o seguinte, que eu também não sou de puxar sardinha. Né? Não sou de puxar sardinha, mas existe uma pessoa acima de mim que me deu uma carta branca, que é o governador Cláudio Castro. Né? Eu sou secretário dele, embora eu seja deputado licenciado, mas hoje eu respondo a ele, represento a ele, ele é meu chefe, né, até o dia que ele quiser. Mas se não fosse o governador Cláudio Castro, eu não iria estar anunciando aqui as coisas que a gente vai falar. Pode começar. Né? Porque é um governador muito sensível, apaixonado pela região serrana, apaixonado. Apaixonado. Quando eu falei que ia ter uma agenda pra cá, ele falou, não, então conversa com o meu chefe de gabinete aí, porque eu quero ir, não sei o quê. A gente sabe da vida, né, corrida que ele tem, mas ele, quando eu sentei na cadeira, ele falou assim, cuida, dê prioridade às áreas que aconteceram as tragédias, Bruno. Dê prioridade que tem pessoas esperando há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos esperando. E assim está sendo feito. Eu queria dizer para você da cidade de Teresópolis que se tiver a oportunidade de passar, a gente está construindo 500 novas unidades habitacionais. Um condomínio completo.
condomínio com área de lazer para terceira idade, com centro de convivência. 5 blocos. Esportiva. 5 blocos. Com área esportiva. Nós vamos aqui zerar o aluguel social do Estado. A gente quer reparar esse erro histórico. Reparar esse erro histórico com a cidade de Teresópolis. Ainda é tudo? Não. Tá longe do fim. Né? Mas eu posso sair amanhã da secretaria. Mas vou voltar aqui nessa cidade e dizer que eu plantei aquela semente ali. Deixou o legado, né? Plantei aquela semente, o governador Cláudio Castro me deu, né, a carta para eu poder tocar aquela licitação com todas as forças e hoje está acontecendo. As obras estão acontecendo aqui. Foi difícil, gente, eu tenho que falar a verdade, porque para mim, secretário, foram assim, Teresópolis, na época da tragédia, a gente vivenciou assim, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Então, para mim, liderança foi muito difícil, porque quando eu achava que ia sentar com um prefeito e uma secretaria, já eram outros. Entendeu? Então, assim, eu não conseguia se mover. Laurinha, mas agora vai, né? Agora tá indo, vai, tá indo. Tem política habitacional. Mas eu só vou descansar quando eu ver a chave na mão do meu povo, hein? Eu quero estar junto. Política habitacional, ela é, como eu disse, a porta de entrada para todas as outras políticas, né? E ela não deve ser jamais uma política de governo. Ela deve ser uma política de Estado. Concordo. Né? Pode trocar, pode entrar fulano, beltrano, esquerda, direita, centro, extrema esquerda, extrema direita, mas a gente tem que permanecer com essa política. Que é lei, né, secretário? É a lei, habitação é lei, direito, é constitucional, direito. né? Nós temos mais de 500 mil pessoas hoje. Acredito que aqui na cidade de Teresópolis nós temos de 40 a 50 45 mil famílias em área de ainda risco. em área de risco. A gente tem, na nossa secretaria, criado por nós, a Subsecretaria de Prevenção a Desastre, que está cuidando do FEL espanhol. Nós estamos nas readequações internas para poder dar continuidade nas obras. 36 milhões de investimento nessa obra de contenção, mais 100 milhões de investimento aqui em Teresópolis no Hermitage. Né? Nós temos em Petrópolis também. Nós conseguimos cadastrar, e aí, falando aqui da Claudinha, da Marilene. Marilene, você não pode reclamar tanto. Foi a primeira a ser atendida da região serrana. 153 unidades habitacionais em Areal. 12 anos de espera. 12 anos de espera, nós fomos lá e entregamos, tá? Fez um ano agora, né? Fez um ano, conjunto, teve feijoada e tudo lá. Tô sabendo. É só já pra avisar, porque depois que entrega o conjunto e completa o ano, a gente volta pra comer. Ah, é? Tem que ter pra 500 famílias, multiplica isso aí. Como que vai ser essa feijoada, Não interessa. A gente faz aqui uma sacolinha. E aí, vou cobrar, hein, Laurinha, a gente tem, né, para anunciar 294 novas moradias na cidade de Petrópolis. Muito bom. Que é outra cidade também atingida por várias tragédias recorrentes. Sofre muito, né? Petrópolis. Cadastradas no Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos o chamamento pela secretaria. Nossa equipe se empenhou demais. Todos os terrenos disponíveis do estado entraram, né, secretário? Então... São José também. São José também. São José está na segunda fase, não é, secretário? Segunda fase nas cidades de menor porte. Né? Então, São José também está. Então, assim, a comissão das tragédias da região serrana, representada por essa mulherada maravilhosa, né, de uma maneira ou de outra, vai ter uma sementinha da Secretaria de Habitação de Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro e do governo Cláudio Castro. Então, assim, é uma alegria muito grande, Laurinha, poder estar aqui. Eu tive semana passada, já a segunda vez que eu vou levar uma família para conhecer o apartamento no Complexo do Alemão. Eu tenho acompanhado. A gente acompanha. Olha, as lideranças estão unidas. Laurinha, que emoção, que sentimento de prazer de estar... Né? Como o Diane disse, a gente consegue tocar, né? Eu passo nos conjuntos habitacionais que eu estou reformando, assim, tem um lá na minha cidade, eu falo, Antônio, papai que está reformando aquilo ali. É mesmo? O que você está fazendo? Telhado, caixa d'água, esgoto.
pintura. Uma Tava música tudo feito. assim, né? Tá vendo aquele moço? Também trabalhei lá. Já É viu isso, essa música? isso. Saía. Laurinha, é com muita emoção, né, que a gente vai caminhando para o fim desse podcast falando de realização. A gente fala de superação, a gente fala de história de vida, mas a gente fala de entregas também, né? Mas as lutas não param por aqui, né, Laura? A Laura que virou liderança lá naquele dia, com certeza tem muitas bandeiras ainda e tem muita coisa para tocar na cidade de Teresópolis. A cidade de Teresópolis está precisando de um sacode, né, Laura? Está precisando de mulher no poder. E isso é muito importante a gente deixar registrado. Então, nosso total apoio, nosso podcast é super feminista. Então, né, tem uma apresentadora mulher, então não poderia ser diferente. Então, a gente incentivar mulheres, né, nessa trajetória política com uma história. Ela carrega a bandeira da habitação, que é a bandeira principal. Mas tem outras bandeiras, não tem? Laura, candidata a vereadora da cidade? Isso aí. Com certeza, né? A Laura tem várias bandeiras. As pessoas me veem muito como uma liderança de habitação, né? Porque é a bandeira que eu tô mais em evidência no momento. Mas a Laura é mãe do Douglas Fermiano, um rapaz que eu já falei com síndrome de Down, então não posso deixar de dizer que a pauta para pessoas especiais é muito importante na minha vida. A gente tem, sim, sonhos para construir coisas melhores aqui. Claro que um vereador não faz isso, não sou nenhuma... Mas junto com deputado, com senador, né? Com prefeito. É o network. Aqui a gente vai juntando todo mundo. A gente consegue trazer coisas boas para a cidade. Laurinha então, candidata. Laurinha candidata a vereadora. Nossa candidata. Muito obrigada, fico lisonjeada. Pode falar o número, Laura? Pode falar o número, a gente está em campanha. Eu libero, se eu convidei a casa de vocês. Então, pediu voto, né? Ué. Pede aí, Laura. Então, a Laura Fermiano, né, que alguns já conhecem, eu estou candidata a vereadora pela minha amada Teresópolis. O meu número é 22123. Facinho, gente, facinho. É assim que o Douglas, filho dela, passa. É facinho. Facinho, 22123. E a gente tem uma musiquinha e ela diz, né, que nas terras de Tereza, vote Laura com certeza. Então, assim, se as pessoas acreditarem, eu costumo dizer isso por onde eu tô passando, tá, Diana? Uma mãe, uma dona de casa, né, que desbravou um mundo para chegar em 500 unidades habitacionais, né? E essa mãe quer desbravar um mundo para representar a minha cidade, porque o que me move é o amor que eu tenho pela minha cidade, pelas famílias do Grupo Resgate que confiam em mim, que me representam, que estão levando meu nome assim. Gente, muito obrigada. Eu amo vocês. E não é papo de político, não. É papo de quem ama. De quem ama a cidade. De quem quer ajudar. Porque é uma cidade encantadora. Isso aí. Eu amo minha cidade. Então, é uma mulher que realmente está lutando por uma cadeira, não por vaidade política nenhuma. 13 anos? Não é por vaidade política, né? Não por... como o senhor falou, as pessoas acham que político, né? Ele acha... Hoje, quando a gente fala em política, né? E eu reconheço que as pessoas estão feridas mesmo, né? Vai virar ladrão, vai não sei o quê, é pro seu bem, não sei o quê. Gente, eu sou muito coração. É pelo amor que eu tenho pela cidade, pelas pautas que eu represento, habitação, pessoas com necessidades especiais, idosos. Eu estou vendo a dificuldade que eu estou tendo com meu sogro. A cidade está envelhecendo e a gente não tem políticas públicas para idosos. Não tem um lugar para colocar os idosos, para acolher os idosos. Então, assim, eu vejo muitas coisas que ainda estão faltando na nossa cidade. E talvez, né? Talvez não. Se eu ganhar, eu vou lutar muito para que isso venha. Simbora. É né? isso. E é isso. A Laura Fermiano é uma mulher resiliente da tragédia de 2011, que desbravou o mundo e quer representar a cidade na Câmara Municipal. E é isso. Eu acho que é por aí. Laurinha, eu nem vou fazer uma pergunta, que já é uma pergunta já clichê do podcast, que no final fala assim...
por que você escolheu a dedo essa cidade? Porque, na verdade, a sua resposta é essa cidade que te escolheu a dedo e, com certeza, fazendo aí, né, uma brincadeira com as urnas, sem dúvida nenhuma, vão escolher a dedo muito bem quem tem proposta de verdade. A gente fala isso todo podcast. Gente, consulte seus candidatos, vejam as propostas, vejam se elas são factíveis de serem realizadas, né? Se não é... Enfim, invenção aí, promessa que no dia seguinte a pessoa não vai nem aparecer mais aqui, não vai mais abrir a porta, né? A porta da Laurinha é aberta, né? O tempo inteiro, o ano inteiro, não é isso, E o que Laurinha? me deixa feliz, Giane, é que eu não tenho cargo público. Né? Eu sou uma mulher que eu não tenho vínculo nenhum. Eu não sou secretária, eu não sou assessora, eu não sou nada. Eu sou só uma mulher que desbravou. E eu acho tão bonito as pessoas que falam de mim, elas falam, Laura, é fácil. Porque, assim, não tem vereador que tem história que você já tem pronta, né? Eu tenho 500 unidades, porque eu sou a mãe daquela criança, com todo respeito, Com né? certeza, com então, certeza. Assim, E eu padrinho. Isso aí. Então, assim, eu tenho 500 unidades que já saíram do forno, elas não estão mais no forno e que a gente vai... Não é promessa, você brigou por elas, conseguiu aí. estar ali junto Isso com as aí. autoridades. E outra, Laurinha, a área vai ser toda urbanizada, então o idoso vai poder caminhar ali naquela área, porque a gente sabe que... Tá faltando calçada pro idoso. E eu tô com um projeto na secretaria que a gente tá para licitar agora, que é justamente reforma das calçadas, né, com intertravado, para que a gente possa trazer mais qualidade para aquelas áreas de interesse social para os idosos poderem andarem ali sem cair. Meu avô, ele com 86 anos de idade, a saúde dele piorou depois que ele sofreu uma queda numa calçada, fraturou o fêmur, e aí ele foi ladeira abaixo. Então a gente não quer... viver isso com outras famílias, então se prepara, porque vereador tem mais e deputado, coisa por aí, né? Muito mais coisa do que eu estou imaginando, né? Mas o pouco que eu vivencio na luta de habitação que eu faço, né? É uma luta política, né? Eu falo para as pessoas... Eu virei política sem ser política, porque o que eu faço seria papel até de um vereador já eleito. Lutar por famílias, por vidas, por aluguel social e por todas as outras coisas. Então eu falo assim, eu costumo falar para as pessoas assim, eu já sei o que um vereador faz, eu não sei tudo, mas alguma coisa eu já sei o caminho. E é por isso, por aí mesmo que a gente vai caminhando, por uma Teresópolis melhor. Na verdade, graças a Deus, que Deus me escolheu para nascer nessa terra, que eu amo, que eu tenho orgulho de dizer que é minha, né? Que eu tenho orgulho de dizer que é a minha paixão, meu povo, minha terra, minha cidade, e ela é maravilhosa por natureza e Deus nos abençoa. Eu sou muito feliz. Vou aproveitar, né, esse clima de alegria. Eu acho que para parabenizar e agradecer também ao secretário e ao deputado Bruno Dauaire, que é um deputado que a gente brinca, que ele tem uma raiz, São João da Barra, Campos... Mas, enquanto gestor público, ele capilarizou a política para todo o interior do estado do Rio de Janeiro. E isso eu acho que é a principal bandeira do Bruno Dauaire. Ele tem interiorizado essa política. Ele assumiu, enquanto deputado, ainda antes de ser secretário de habitação, ele assumiu um compromisso com essa cidade. Numa visita que ele fez em uma comunidade aqui, chamada Portelinha Fonte Santa. Portelinha. E ele disse, eu agora também vou lutar por Teresópolis. E a concretização dessas 500 unidades é uma promessa realizada. Exatamente. Né? Uma promessa cumprida. Exatamente. Então, a gente quer deixar nosso agradecimento por você estar escolhendo também a dedo dessa cidade. Escolhi a dedo dessa cidade, só ainda não tem um terreninho, então você, corretor de imóveis aí... Meu esposo. Então já está em casa. Aqui a gente troca. Eu construí aqui a minha água aqui, mas dizer, Diane, que eu tenho... uma alegria muito grande. Tem várias pessoas da minha equipe que escolheram a dedo Teresópolis, que vão e voltam todo dia, né? Estão lá. Então, um abraço para todos. Eu tenho carinho muito grande para essa cidade. Não tive aqui uma votação expressiva igual outros políticos tiveram, mas isso de maneira alguma entra no meu currículo como uma cidade que não merece ter o meu respeito, os meus investimentos. Então, fiz questão, junto com o governador Cláudio Castro, de fazer essa reparação desse erro histórico da habitação aqui da cidade, né? Agradecer a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, que curtem nosso trabalho, né?
Me sigam nas redes sociais, é importante. Estou lá no Instagram, Bruno Dauaire, D-A-U-A-I-R-E, mas não é Bruno da Laje, Bruno da Hora, né? Porque tem várias ele versões. Atende por todos, mas tem que digitar versões. certo. Produção, bota aí o Instagram do Bruno certinho. Porque já me chamaram de Bruno da Laje, Bruno da Hora, né? Bruno Duari. Duari foi o último. O último foi Bruno do Alho. Nossa. Né? Eu falei, pô, tá ótimo então. Mas olha, não esquece de mim. Então, agradecer, Diane, a participação. Dizer, Laurinha, que você, eleita vereadora, vai ser importantíssimo para que a gente possa alimentar um sistema que a gente lançou agora, essa semana, no G20, né, que é o CIAB, que é um sistema integrado com todos os municípios do estado, para que a gente possa ter as informações e as peculiaridades do setor da habitação em cada município, para a gente saber atuar exatamente, né, no que o município precisa. Lindíssimo. Então a gente vai precisar ter parceria com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com a assistência social, com a Secretaria de Habitação, para a gente alimentar esse sistema e traduzir isso em entrega para a população exatamente no que ela precisa em cada município desse estado. Diane, muito obrigado. Grande. Muito obrigado, Teresópolis. Laurinha, leve o meu abraço ao Douglinha. Será transmitido. Tá? Obrigada. Meu abraço ao Douglinha. Trazer ele pro próximo podcast aqui. Imagina. Mas o podcast tem que adorar, ter 3 né, horas de Laura? duração. E ele tem muita história pra contar. 3 horas de duração. Douglas tem muita história. Mas agradecer a todos vocês. Espero que gostem. Né? Tá dando certo. Se Deus quiser. Se eu não estiver na secretaria como secretário para entregar as chaves, estarei aqui como cidadão orgulhoso de ter plantado essa semente. Um abraço. Gente, o nosso podcast é assim, né, Laura? É por amantes de Teresópolis. Gente que investe, gente que acredita na cidade, que vê os potenciais dessa cidade. E você vem com a gente. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, porque tem muito mais coisa boa por aí. Laura, minha eterna gratidão. Né? Estamos juntas construindo políticas públicas por uma cidade melhor. Eu como refugiada, você como raiz e o Bruno como nômade, que também botou o dedinho lá e falou, também vou lá. E assim a gente vai construindo uma cidade plural e muito mais humana. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Diane, pelo convite. Como eu já havia dito no começo, eu estou muito honrada de fazer parte com 2 feras, né? E, assim, um orgulho muito grande de fazer parte. Espero que eu possa ter contribuído, né, para uma conversa bacana. Foi leve, descontraído, como sempre, tudo que tem junto a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Prazer. Laurinha. Beijo. Obrigada, Bruno. Beijo, gente.